Olá pessoal, graça e paz, graça e paz. Nós somos aqui, ó, ao vivo com o pastor Elias Rodrigues, meu amigo de muitos anos, e nós vamos estar fazendo aqui um podcast muito importante, muito maravilhoso. E pastor Elias tem umas experiências. Agora eu vou mandar o link para vocês, hein? Mandar para ele e ele vai mandar para o pessoal, que nós já estamos aqui ao vivo. Muito bacana, para a glória do Senhor. Amém? Só vou avisar aqui, ó. Já estamos ao vivo. Ok? Foi mandado. Você recebeu aí? Pode ir lá agora na minha... Agora que chegou. Chamou lá. E agora? Faz o quê? Pode voltar. Aqui, ó. Isso. Copia. Vai. 2 toques? Toca. Agora copia. Como é que copia? Copia aqui. E envia? Copiou? Copiou. Copiou. Agora volta aqui na sua transmissão e cola aqui. Só cola tocar aqui. Não, uma vez. Aqui, ó. Mantém colado. E colou. Já mandou. Agora é só enviar. E enviou. Bom, todo o teu pessoal que você colocou já recebeu a sua alguma? Notificação aí. Ó, já estão respondendo. Já estão respondendo. Viu? Já tem uma turma boa, graças a Deus. Isso, pastor Elias Rodrigues. Estamos tomando um café sem açúcar, gente. Eu aprendi o seguinte: o café tem que sentir o gosto, né? Tem que sentir o sabor. Quem toma café com açúcar quer o açúcar. Ele quer o açúcar e não quer o café. Verdade pura. Estamos ao vivo e agora nós vamos estar mandando aí para mais pessoas. Nós vamos estar juntos nesse podcast. Hoje eu vou encher o pastor Elias de perguntas, sabe por quê? Ele tem muita experiência na área de sinais, milagres, maravilhas, e é pastor há muitos anos e tem uma história linda, uma família linda, um ministério abençoadíssimo. Então o pastor Elias é meu convidado hoje. Agora só clica aqui para acompanhar o pessoal lá. Agora pode só baixar. Só baixar aqui. Hoje eu vou encher o pastor Elias de perguntas, sabe por quê? Deixa eu baixar para o senhor aqui. Ele tem muita experiência na área de sinais, milagres, maravilhas. É só para acompanhar o pessoal que está já... para ver as postagens. As postagens, o pessoal que vai... Já temos 7 pessoas. Uma delas está dizendo ali, graça e paz, meu rabi. Ah, meu amigo. Meu amigo lá de Búzios. Deve ser o pastor... Nilson. Pastor Nilson. Deus abençoe, pastor Nilson. Já fui fazer um podcast com ele lá na igreja dele. E hoje ele está fazendo podcast também. Bem bacana. Então, pastor Nilson, prazer ter o senhor aqui, hein? Tá? Deus abençoe sua vida aí, pastora Andréia, seu ministério lindo. Marcos Rodrigues, graça e paz. Pastor Elias. A Jéssica Espíndola, lá da minha igreja. Olha aí, vai falando com o pessoal aí, pastor. Obrigado, Jéssica, Deus abençoe você aí, hein? Amém. Aí, Luiz Rodrigues, quem é? É o Luiz Pretinho, que eu chamo Luiz Pretinho. Opa, tudo filho bem, da Luiz? irmã Noemi. Filho da irmã Noemi, rapaz. É o irmão do Hélio Ramos? Não, é Hélio Rodrigues. Hélio Rodrigues, perdão, Hélio Rodrigues, do Hélio. A Paula está assistindo, Pai do Senhor, Paula, Deus te abençoe. Amém, amém. Olha quanta gente. Vamos chegar aí a 30 pessoas. Para chegar a esse nível, nós precisamos da sua ajuda, do seu compartilhamento. Compartilha no seu grupo do WhatsApp, compartilha lá no Facebook, compartilha no Instagram também. Vai ser muito bacana você estar compartilhando, porque vai nos ajudar a gente chegar mais longe, né, com o nosso podcast maravilha. O pastor Nilson, seu podcast tá bom, o pastor Nilson. Deus abençoe aí seus convidados, você que está
fazendo um podcast bem bacana aí O na pastor região. Marco está em Minas, te falei. Ah, pastor Marcos. Pastor Marco, pai está seu, em pastor. Minas, acompanhando aí o meu pastor Elias. Deus abençoe, pastor Marcos. E aí nós vamos chegar a 30 hoje. O Juninho chegou, meu filho. Juninho, Deus abençoe, Juninho. Tua vida aí, tá? Presbítero Elias Júnior. Presbítero Elias isso Júnior, aí. maravilha. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Era para ser 19 horas, mas por causa da agenda do pastor Elias, nós antecipamos para 5 horas, e aí nós vamos fazer às 5, mas vai ficar gravado, gente. Vai ficar gravado para nós estarmos transmitindo também lá no YouTube, ok? Alessandra do Xandim. Pai Senhor, Alessandra. Amém. Deus abençoe, Alessandra. Deus abençoe. Eu estou compartilhando aqui com outros canais aqui do Facebook, das minhas páginas e dos meus contatos. Deixa eu colocar no mensagem para chamar bastante pessoas aqui. E nós estamos hoje agora com 14 pessoas assistindo. Vamos ver se a gente aumenta esse público aí, gente. O assunto vai ser muito bom. Nós vamos falar de milagre, de sinais, de experiências. Nós vamos falar de vida com Deus, de vida ministerial. Pastor Elias tem uma experiência longa. Diaconisa Maria entrou da minha igreja. Diaconisa Maria. Pai do Senhor, irmã Maria. Glória a Deus. Maravilha. Então, tá vendo? Quantas pessoas aqui conosco? 17 agora. Olha, quando chegar 20 pessoas, só falta 3, nós vamos começar o assunto, tá ok? Quando chegar, nós vamos falar o assunto. Deixa eu pegar um negócio aqui rápido. Bianca, Pai do Senhor. A Bianca chegou também, nossa secretária. Amém. Pastor Elias, ó, o seu suporte vai ser uma garrafa de café. Aqui. Tá bom? Ok. Para você acompanhar aí bem. Vai ficar legal aqui. Stephanie Oliveira. Pai do Senhor, Stephanie. Estamos orando pelos seus filhos, hein? Eles estão melhor, né? Fala aí, Stephanie. Deus abençoe sua vida. Está com os 4 filhos, com 3. Tem 4 filhos, 3 está com dengue. Ah, vamos orar nessa live. Nós vamos fazer uma oração para Deus fazer um milagre, tá? Aí na sua família. Tá bom? Érica. A Érica. Érica, Pai do Senhor, Érica. A Paula Cristina. Paula, Pai do Senhor. Deus abençoe. Cláudia Almeida. Amém. Pai do Senhor, Cláudia. Estão se recuperando, a Stephanie está falando aqui. Olha, 17 pessoas, vamos ver se a gente aumenta esse número aí, para nós começarmos o nosso assunto. E nós vamos falar sobre milagres, sobre, né, sinais e maravilhas que Deus tem feito, tá bom? Minha sobrinha Gláucia Gregori tá aqui, tá bom? 18 pessoas, vamos ver se a gente aumenta para 20 para a gente começar aqui. Eu vou começar perguntando ao pastor Elias, que quando eu me converti, o pastor Elias já era crente há muito tempo. Nem tanto, eu já era crente. Mas não tem tanto tempo, não. Não, eu ainda assisti umas capoeirazinhas. Então, Você era faixa preta? eu era, porque na capoeira é cordel, né? Cordel. Cordel, né? Aí é o contrário do... Lídia, minha filha. A Oi, Lídia, Deus Pai abençoe. Senhor, minha filha. Amém. E aí, eu trouxe aqui um capoeirista aqui, o mestre Nagu. Eu vi. Você viu? Eu vi. Rapaz, o cara é bom e crente agora. Ele abriu aula de... Teve um que você trouxe, eu acho que foi o mesmo, não? Abriu aula de hebraico. Ele estava junto nesse dia também. Estava nesse dia, Nós estamos precisando de turma, né? Que o pessoal não... Muita gente se interessou. É bom, rapaz. E ele vem de longe, vem lá de Campo Grande. Então tem que ter uma turma boa para ele. Se você montar essa turma aí, eu ia estudar com você. Poxa, maravilha. É o professor Jefferson. 20 pessoas. Eu quero perguntar para o pastor Elias. Pastor Elias, conta aí a história aí da sua conversão. Quando é que se converteu? Através de quê? Como foi? Para a gente
e degrau por degrau chegar até hoje no ministério. Pastor Elias é um homem de Deus, pastor da Igreja Amor e Graça. Amém. Fica à vontade. É demorada a história, a gente tem que cortar alguma coisa. Eu nunca esqueço a data, 29 de julho de 1981. Não tinha asfalto ainda na rua principal de Xangri-Lá, era no barro. Então eu fui 4 anos depois, eu fui em 85. Isso aí. É. Aí eu não ia na igreja, eu corria de ir na igreja, que eu tinha medo de chegar lá e aceitar Jesus. É mesmo? Eu fui criado na igreja, eu não queria voltar, mas não suportava Tem que dizer não ao convite, né? Mas aí eu dei uma ida na macumba lá, por conta de uma razão que eu não vou pôr aqui porque demora, e mandaram eu soltar foguete lá para uma entidade lá. O foguete desceu em vez de subir e queimou a roupa. E aí criou uma situação comigo e com o Enoque, a gente morava dormia no mesmo quarto. Eu morava de favor lá em Xangri-Lá, na casa do pastor. Esse Enoque é o sobrinho dele. Aí ele falou assim: você era endemoniado, agora você é o demônio. Eu tenho uma campanha lá na igreja, eu te levar lá, tu vai cair. Sim, aí eu apostei com ele que eu não caía. Eu fui na igreja por essa aposta, eu ganhei a aposta, tá? E ele não pagou. Mas eu aceitei Jesus, estou firme até hoje. Às vezes tem coisa que algumas coisas acontecem que não tem nem explicação. Aí eu aceitei Jesus, o camarada que fez o apelo, muito sagaz. Foi o golpe dele que eu não ia aceitar ele. Ele falava, eu sempre falo isso na minha igreja, ele pregava e Deus falava comigo de um lado, do outro lado o diabo mandava eu sair de lá. E eu fiquei lá até o fim. Ele fez o apelo para uma mulher assim. A mulher era macumbeira, falou assim: olha, os demônios que te acompanham estão amarrados lá na porta da igreja, que eles não entram aqui não. E se você quiser Jesus, eles vão embora de lá, vai para o inferno direto para o lugar deles, e você vai ser protegida pelo Senhor. Daqui para frente ele vai cuidar de você. Aquilo me distraiu, que eu fiquei olhando para a mulher, falei: essa mulher não vai dizer não para uma proposta dessa. E a mulher olhou com cara feia para ele, assim: não quero não. Aí eu pensei assim: essa mulher é maluca. Quando eu pensei assim, ele olhou para mim e falou assim: e você? Sim, você deu a mão, eu aceitou até hoje. É doido, rapaz, eu quero Jesus, eu quero lá saber do mundo. E foi assim. E eu me batizei com 1 mês e 13 dias de crente, eu me batizei, tá? Fumava, bebia, era do mundão mesmo, não andava sozinho não, andava mal acompanhado com eles, com as entidades. E aí, tua vida espiritual, ministerial, como é que foi essa caminhada aí? Foi doído, eu passei os primeiros 4 anos, foi muito difícil, porque Deus se manifestou para mim, disse que eu tinha uma chamada muito especial e ele precisava me tratar, e disse assim: acabei de fechar as portas, só vou abrir quando você já tiver tratado parte do tratamento, pelo menos. E aí, quando eu já tinha 4 anos, mas era agonia, ninguém fazia nada por mim, porque Deus fechou mesmo, as pessoas não enxergavam a minha dor. Até quem quisesse ajudar não conseguia. Não conseguia, Deus fechou mesmo, não deixava. Existe isso, é uma pergunta que eu vou te fazer. Se Deus, quando quer tratar de alguém, ele nos torna, às vezes, até invisível, né? A dor, a nossa dor para os outros, ninguém vê, ninguém não vê. Eu vi quando teve uma mulher que era do meu tempo. Se eu lembrar o nome dela, eu vou falar, ela gostava de mim, ela é uma senhora ela já dorme. E ela passou por isso, ela contou que fez um voto e esqueceu de pagar o voto e depois ficou sofrendo, Deus apertando com ela. Ninguém via a dor dela e ela em casa passando necessidade, ninguém. Aí ela se lembrou, pediu perdão a Deus e falou assim: agora eu vou pagar o voto quando eu puder, porque agora eu não tenho condição. E aí que Deus começou a enviar pessoas para ajudar ela.
Assim foi comigo também. Deus não deixava ninguém ver a minha dor. Ninguém. O pastor lá e tudo, não era maldade, mas ninguém via a dor que eu tinha que passar. E eu reclamava com Deus. Deus falava assim, aprenda. Eu falava assim, está errado. Sim. Então, tu já sabe o errado. Quando você estiver pastoreando, não faça errado. Era assim que ele falava comigo. Eu queria ir embora de lá e Deus falou assim, não saia da onde eu não mandei você sair. Porque tinha proposta. Minha mãe arranjou uma moça para me conhecer lá nas Minas Gerais, né? Se eu fosse para lá, ia arranjar trabalho para mim lá, expectativa de me ver bem, né? Mas Deus não queria, poxa. Eu cheguei lá a conhecer a moça, mas não rolou nada não, porque não era da vontade de Deus. E quando passou o tempo, Deus abriu as portas para mim, e o que foi incrível, que era uma coisa muito difícil, abriu uma vaga, veio um anúncio no jornal, os interessados mandarem carta para a portaria desse jornal. Sem chance, eu 4 anos parado e sem ter nada no currículo para apresentar, 4 anos parado, é difícil você arranjar a vaga. Aí eu pedi o pastor Oswaldo, ele fez uma carta, aí a carta foi selecionada, o Fernando ligou, aí o patrão, que é Fernando, ligou para mim, ele não ligou, ele mandou, naquele tempo não tinha telefone igual hoje, ele mandou um telegrama, comparecer com ferramenta. Eu não fui com ferramenta não, pô, eu não esperava isso. Não esperava que estava... Aí conversei com ele, contei minha experiência que eu tinha, tudo, e por que eu estava daquele jeito. Eu falei, você é o homem que eu procuro. Se a tua conversa é verdade, mas vou acreditar e vou tentar a sorte com você. Você é o homem que eu quero. E fiquei empregado. Era Mundomar, reparos navais. Um emprego bom. Me casei naquele emprego. Eu me lembro disso. Puxa vida, era bom. Deus abriu a porta. Mesmo. Foi. Aí dali para frente, eu venho servindo a Deus até hoje. Tem muita coisa que aconteceu. Muita experiência. Hoje o pastor Elias é pastor presidente de um ministério, mas passou por várias igrejas, né, pastoreando e tal. Congregações. Né? Igual a mim também. Mas eu lembro que o pastor Elias dirigiu uma congregação fora do Rio. Lá o pessoal da minha igreja fala que é contos de natividade, porque a minha maior experiência de inicial de ministério foi lá. É lá que Deus fez coisa, entendeu? Eu conheço algumas histórias de natividade. Inclusive eu fui pregar lá uma vez. Tá? Tem muito tempo isso. Pois é. E eu queria saber o seguinte. Qual foi a maior experiência, qual foi o seu maior aprendizado em natividade lá? Assim, de experiência, que tu pode trazer aqui, pessoal. Olha, tem muita coisa, mas uma coisa que dá para lembrar com todos os detalhes até hoje, que eu tinha uma vizinha com esclerose, a senhora, muita idade, ela tinha esclerose. E eu fiquei 2 anos lá em natividade sem entrar ninguém na igreja. A Bianca Stephanie já falou, já vem na atividade. Mas foi lá meu aprendizado, minha base é lá. Mas tem gente, Bianca, que não conhece, então vamos lá, pastor Elias, pode caprichar aí. Aí, me esqueci até onde eu estava. Para, Bianca. Mulher que... Aí, chegou o momento de Deus abençoar a congregação, fazer a congregação crescer, eu não sabia ainda, né? E Deus me chamou para orar, e Ele me chamava para orar às 4h30 da manhã. Nesse dia, eu acordei, como sempre, do mesmo modelo que acordava, muito cansado, olhei a hora, senão, né? 4h30, era 2 da manhã. Falei, não, eu vou dormir 2 da manhã não, mas eu sei que foi Deus que me chamou, eu vou orar um pouquinho, só para não ficar, para mim ficar quite com Deus. Aí orei, eu dobrei o joelho um pouquinho, orei rapidinho, não me lembro se foi 15 minutos ou menos, mas com certeza não foi mais de 15 minutos não. Aí voltei a deitar, quando eu acabei de encostar o corpo, a cabeça no travesseiro, o telhado da minha casa era como se fosse um lençol, deu um vento
e o telhado batia, o telhado fazia... Balançava, igual lençol na ventania. Entendi. Aí eu levantei, pulei em cima das crianças, abençoei com a mão, botando a mão na cabeça dos três, são três, e botei a mão, abençoei a Silvinha, abri a porta, fui para dentro da igreja, dobrei o joelho, que o negócio estava feio, aí dobrei o joelho, não conseguia orar, uma pressão diabólica muito forte, aí eu não conseguia orar, levantei, abri a porta da igreja, as três portas, porta lateral e a da frente, e olhei para o céu estava escurecido, como se uma nuvem tivesse montado como um quebra-cabeça, assim, encostado tão sem deixar folga, e Deus falou para mim, tá vendo? Se chover agora, não cai uma gota aí, porque esse céu tá tomado. Aí eu fui e falei, eu não vou entrar para a igreja. E eu peguei e comecei, eu falei, eu já sei, é batalha. 7 voltas, dei 7 voltas, você sabe que eu sou muito pacato, né? Nessas coisas. Nessas coisas aí, mas eu dei... Mas Deus mandou, falou... Aí eu dei 7 voltas, vou dar 7 voltas de Josué. Aí dei 7 voltas orando, expulsando, e quando chegar na vizinha que tinha esclerose, morava do ladinho da igreja, aí eu chegava no portão, botava a mão assim, falava baixinho, sai, demônio, em nome de Jesus. E aí dava outra volta, quando eu dei 7 voltas, a mulher calou a boca, a mulher estava falando sem parar, blá, 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 aí ela calou a boca, eu orei, aí eu abri o portão da igreja, fui para a rua, aí Deus me mostrou numa visão lá, um lugar que era macabro, tinha muita gente oprimida, tinha feiticeiro que morava. Aí eu fui na porta do feiticeiro, estendi minha mão, orei por ele, para Jesus salvar. Eu ganhei um feiticeiro para Jesus lá. É mesmo? Aí eu fui, orei no outro feiticeiro também, que fazia lá uns feitiços meio sem vergonha, né? E orei aquela rua todinha, cidade pequena. Uhum. Aí vim para a igreja e tal, fiz uma oração, encerrei. Ficou tudo aberto, tudo aceso. Eu nem olhava para quem passava perto de mim, os guardas, tinha guarda de rua lá, né? E eu nem sei se eles falavam, se não falavam, que eu estava olhando só para o que estava acontecendo comigo. Entendi. Aí eu fui, acabou aquilo tudo, eu consegui dobrar o joelho na igreja, fiz uma oração, entrei, a vizinha calada, o céu limpo. Fui dormir, quando eu acordei para almoçar, a minha vizinha católica, até hoje ela é católica, falou assim, eu vim aqui para agradecer você, que a minha mãe tinha, eu não sabia, a minha mãe tinha esclerose há muitos anos, e você falava baixo na minha janela lá, mas eu escutei todas as 7 vezes, a minha mãe está curada, a mãe dela aceitou Jesus, e toda vez que ela tinha qualquer problema, eu ia lá e orava assim, o pastor já orou? Já orou, ele já orou, se falasse ele já orou, ela já ficava tranquilizava. Tranquilizava. Ninguém lá aceitou Jesus, só a velha. É mesmo? Mas ela ficou curada na hora, e dali para frente a igreja começou a crescer. Gente, eu tenho muito, não dá para contar tudo aqui. Com certeza. Tem muita coisa que Deus fez e ainda está fazendo, tá? Agora eu estava aqui em off, aqui, falando com o pastor Elias, que eu lembro, pode pegar água aí, tá? Fica à vontade. Que ele tinha um dom diferente, contrário. Vai falar disso? Vou falar. Agora Deus deu o dom de cura, de sinais, de milagre, mas o Elias não queria orar por ninguém mais, porque quando ele orava, em vez de ser curado, a pessoa morria. Alguém lembra disso aí? Coloca aqui no comentário aqui. Alguém sabe dessa história? O mês que eu conto, né? Conta. Então vamos ver. Quem sabe dessa história diz assim, eu conheço essa história aí. Pastor Elias, e era verdade esse negócio mesmo? Tu orava? Rapaz, né? Eu fui com o Araújo, tinha um comportor missionário. Você lembra dele? O Araújo, lembro. Aí ele me levou lá em Vista Alegre, lá no pessoal dele lá. E lá o pessoal falou assim, minha nora... não me lembro se é nora ou filha, está internada e tal. Aí eu senti um desejo ardente no coração de ir lá orar por ela. A mulher morreu. Aí, gente, a Josiane Teixeira está falando, adoro as histórias do pastor
Aí eu fui, né? Aí teve uma irmã que você conhece aquele menino que foi feiticeiro, desviou, foi ele que te ganhou. O Natanael? O Natanael. Natanael. Poxa. Natanael, quando ele estava na macumba, ele ouviu uma Dá voz. um alô pro Cláudio aqui, tá pedindo aqui, ó. Oi, Cláudio. Cláudio. Qual Cláudio? Espíndola, não é isso? Cláudio Espíndola, é irmão da Jéssica. Tá Rapaz, Deus abençoe a sua vida aí, tá? Tô feliz com a sua presença aí. Amém. Aí ele veio da macumba, ele ouviu uma voz de madrugada, falou assim, meu filho, volta, já é tempo. Aí ele procurou a igreja nossa lá, pastor Oswaldo, e aceitou Jesus lá, e foi feito o trabalho de libertação, e com ele veio uma mulher que ela estava com câncer estágio final. E aí o pastor batizou ela, só ela, porque ela já esperava que ela fosse morrer. Eu fui nesse batismo, tudo. Foi dia de semana, pouca gente. Não cortando aqui o senhor rapidinho. O Isaac também tá pedindo um oi aqui, ó. Qual é o Isaac? Isaac, a Jéssica tá falando. O Isaac. Falei, ô Isaac, eu arranjei a vaga pra tu. Na quarta-feira nós vamos treinar lá, vou fazer a aula experimental com você lá, hein? Tá bom, Jéssica? Viu aí, Isaac, ó, não falta não, hein, cara. Aí o Natanael tinha ele veio, aceitou Jesus, tinha aquela mulher, o pastor batizou ela, porque esperava que ela fosse morrer. Aí eu tive um sonho que eu ia lá junto com Elias de Oliveira, no hospital, orar por ela. E descia fogo como se fosse água das paredes, no meu sonho. Aí eu chamei ele, a gente jejuou, preparando para ir lá, fui lá orar por ela. Não cheguei aí, ela morreu no dia. Meu Deus do céu. Aí ninguém quer saber, não queria, né? Agora é o contrário. Teve um outro que eu não posso falar o nome, porque a gente está aberto e não pode falar, porque pessoas já se casaram. Isso, tudo, aí, né? Aí eu sei que estava lá o pessoal, o velho estava, morre, não morre, ele precisava morrer, já estava muito velho e não morria de jeito nenhum. E eu nunca tinha ido lá. Resolvi ir. Quando eu cheguei lá, ele morreu. Aí foram 7, eu não lembro todos não, mas aí um dia o pessoal falava assim, pastor, eu vim avisar o senhor que o pastor Oswaldo, eu vim avisar o senhor que meu filho está doente, aí pelo amor de Deus não deixa o Elias ir lá na minha casa não. E eu não ia mesmo não, porque onde eu chegava morria. Você estava traumatizado, né? Eu falei, não vou ver o que vai acontecer comigo, porque desse jeito eu não sei para que eu fui ser crente, não. Mas a gente vai tendo aprendizado, né? É verdade. Depois Deus começou a curar. E pastor Elias me ajudou muito na minha caminhada, embora ele tinha 4 anos na minha frente convertido. Aí tinha o Josei, que parece que já tinha um pouquinho mais de tempo que a gente. Ele veio comigo. Veio junto? Ele já era crente, mas ele resolveu ficar crente ali, quando eu aceitei Jesus. Na campanha do pastor Salomão, que ele veio da Argentina, a campanha. Naquela campanha que eu aceitei Jesus, o pastor Salomão, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e dom, entendeu? E firmou ali. Rapaz, então eu sei que eu peguei a carona com esses camaradas, negócio de subida ao monte. A gente orou muito no monte. Nossa, eu era assim, eu ia junto com eles, né? Vamos pro monte, vamos fazer uma cabana no monte. Eu tenho cabana até hoje. Tem cabana até hoje? Rapaz. Eu tenho. Tem? O bicho pega lá. Tá vendo? Muitas experiências, nós vimos muitos sinais, muitos milagres no monte. Muita coisa. A gente vinha do monte. Você estava no dia que eu levei um menino que ele ia suicidar, eu tirei ele. Arranjei uma saída cedo, vim embora, eu tinha que ir para o monte, tinha marcado, eu fui, levei ele, a gente não achou a cabana durante a noite toda, resolvemos orar, você estava, resolvemos orar ali no mato mesmo, quando o dia amanheceu, nós estávamos na porta da cabana, aí não achava, Deus não deixou nós entrar na cabana. É porque era um negócio assim, né, sobrenatural, diferente,
Eu lembro de um dia que a gente estava orando, porque no monte, no meio do mato, madrugada, tudo silêncio, qualquer barulhinho parece um negócio... Parece coisa grande, Parece coisa grande, né? E um pássaro que voa assim, posa perto da gente... Assusta. Assusta. Quem não está acostumado. O coração. E um dia eu estava orando no monte com o pastor Elias, Joseí, né? E a gente estava orando ali, muito fervoroso, tal. Daqui a pouco, um boi com um chifre enorme olhando pra gente. Não sei se você lembra disso, mas eu fiquei apavorado com aquilo. Dá um susto grande, Você não está esperando. Está esperando. É uma novidade. Você pode ser uma visão do céu, uma coisa que vem para reforçar a nossa fé, ou uma coisa que vem para embaraçar. Para dar medo, para dar temor, para tirar a gente da concentração. Para jogar, para machucar a gente. Machucar, desistir daquilo. E na hora o coração batia forte e tal, até perceber que realmente era um boi que estava ali, né? Eu pelo menos lembro disso. Quando que aconteceu particularmente com a gente fica mais marcado. Marca. Tá aqui a Adriana Cordeiro, Deus abençoe a Adriana, e tudo mais. Aí a Paula Cristiana quer falar sobre a salvação dela. Ela pode, dá pra ela falar? Como é que ela fala? Não, ela quer que só fala. A Paula. A Paula. Depois nós vamos falar aqui sobre como é que foi a convenção, a salvação, o batismo, né? Ô Paula, eu tô mais assim, a sua conversão, ela mexeu muito comigo, né? Que demorou muito tempo pra gente conquistar você. A gente fazia um culto, aquela mora em cima, e a gente fazia um culto na casa de baixo. Orando por ela, né? Sim. Mas ela não sabia, não. Aí a gente não pode falar muita coisa que o tempo não é muito favorável, né? Mas a gente ali trabalhando e tal, quando for um dia, a irmã Joana, a esposa do presbítero Alex, ela fica assim, você não pensa que não vai dar nada. Só para mexer com ela, eu vou dar uma oportunidade para a irmã Joana. Ela assim, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí a Paula estava assistindo o culto pelo telefone deitada, doente, né? Que ela veio com, eu te falei, uns tumores, né? Aí ela chegou assim no celular, assim diz o Senhor, olha que eu estou tocando, é isso e isso. Ninguém sabia que ela tinha os tumores. Eu fiquei com medo, eu falei, Jesus, que isso? Essa mulher é maluca. Mas não era, daí a pouco a Paula levantou, vou descer. Aí quando eu vou descer, eu falei, corre lá, porque o diabo vai querer jogar ela lá de cima. E quando ele foi, já estava querendo jogar mesmo, desceu com ela. E ali começou aquele trabalho, né? Ela começou a assistir um culto, outro, a opressão era muito grande. Uma vez tiraram um retrato lá, o Alex via sempre um demônio lá naquele canto da casa, mas eu não via não, eu sabia que era verdade, que o Alex ele tem um talento maravilhoso. Depois nós vamos trazê-lo aqui. Aí ele via, eu não via, mas eu sabia que tinha. Aí um dia eles bateram o retrato lá, tiraram um retrato com todo mundo na casa. O demônio apareceu no retrato. Rapaz. Apareceu no retrato. Aí eu não podia falar na época lá para o pessoal, a Jéssica está ouvindo, ela nunca ouviu isso que eu vou falar. Mas às vezes o demônio saía de uma pessoa e ia para outra pessoa. Eu e o Alex via tudo e não falava nada, só orava. Um dia a Paula falou assim, pastor, falou, Alain, se eu entregar tudo que eu tenho, que ela tinha lá os apetrechos, que diriam um mini centro de macumba lá, né? Sim. Se eu entregar para o pastor Elias, ele dá conta? Sim, claro que dá. Cheguei lá no culto, pastor, olha, pode marcar o dia, assim, tá liberado, então é agora. A gente arrancou tudo. Não dá para contar tudo assim, mas eu sei que nós batizamos a Paula, batizamos também como é o nome dele? O Rafael. Tá. Rafael, os dois vieram da mesma linha, servindo a Satanás, né, trabalhando com os espíritos lá.
E os dois hoje são crentes fiéis. A Paula está curada, era 7 tumores. Meu Deus! Deus curou instantaneamente. Ela foi trabalhar no hospital lá, cuidar do Jorge, que ainda está lá internado. E ela nem lembrava. Eu falei, Paula, como é que você está, Paula? Porque, esse pastor, eu nem lembrava, mas é mesmo, eu estou curada. Deus é bom demais, gente. Não dá para pensar em andar sem Deus, não. Dá nada. E aí o caminhada, né, do teu ministério, serviu muitos anos ali, o pastor Oswaldo, Xangla Torres, não sei se foi diácono, presbítero, depois foi presbítero. Não, auxiliar de trabalho. Auxiliar de trabalho, seguiu diácono, aquele degrauzinho. Presbítero, depois de presbítero, Deus me tirou de lá. Ah, tá. E aí, como é que nasceu o ministério Amor e Graça? Meu Deus. Vamos. Aí eu acabei meu ministério, Deus me tirou, do jeito que Ele me levou para a natividade, Ele me tirou. Uhum. Eu ganhei terreno, eu ganhei material, da prefeitura me dava, e o meu sogro disse, eu faço sua casa sem cobrar nada. Pronto, assim, agora eu plantei natividade. Aí Deus me tirou de lá, sai daqui. Uhum. Aí voltei para casa, aqui em Xangri-Lá. Daqui em Xangri-Lá, o pastor Oswaldo, eu não estava com ele em Xangri-Lá, em natividade. Era outro ministério. Mas quando eu voltei, eu cheguei na casa do pastor Oswaldo, tinha uma conversa lá, que precisava de mandar um homem para Recife, e não sei, que não tinha quem mandar, mas que precisava para consertar, que a coisa desandou lá, estava pesado. Estava pesado lá. Aí, e não tinha quem assumisse o trabalho. Aí eu cheguei, quando eu cheguei, ele falou assim, pronto, é ele. Aí eu achei que era mesmo, e era. E aí eu fui, tirei minha carta para ele imediatamente, e imediatamente eu fui para o Recife. Lá no Recife, lá Deus recuperou até uma empresa que estava falindo, e Deus recuperou a empresa. Lá Deus fez horrores mesmo no terreno do diabo. Mas eu não. Uma hora a gente conta. Isso, vamos ter outras vezes, tá? Eu vou responder a sua pergunta, né? Sim. Aí chegou lá, teve uma. Eu fui visitar um irmão que era ex-macumbeiro, mas que era membro de lá, mas não estava indo na igreja. Fui visitar ele. Irmão fortão, grosso, parecia um armário. Ô irmão, eu vou orar. Ele falou assim: não vai orar nada, quem vai orar sou eu. Aí, em vez de eu orar por ele, ele orou por mim. E ele batia no meu peito assim, ó, com a força dele. Eu cheguei que gemia. Assim. Eis aí, meu servo! O nordestino, quando a cidade é longe, fala lá do outro lado. Eis aí, meu servo, olha, você vai voltar lá do outro lado, porque o seu ministério é lá, na sua casa. Rapaz! Aí, e falou assim, tu veio aqui sim que eu te trouxe, eu vou resolver uma coisa aqui com você, e eu vou te revelar todos, eu vou dar na sua mão, resolva rápido, porque eu tenho pressa de te mandar de volta. E Deus começou a me revelar, e revelava, eu consertava, nossa, a congregação devia tudo, e não tinha dinheiro para pagar. Em 3 meses nós pagamos tudo. Eu não vi dinheiro na mão. Eu passei aperto, eu andei a pé, foi difícil, mas Deus curou. Aí teve esse eu vou contar para tu. Pode contar. Eu não me lembro o nome do irmão, ele era oriundo de uma cidade chamada Santo Antão, lá no Recife. Estava congregando com a gente, trabalhava no mercado. 2002 teve Copa do Mundo. Aí ele falou assim, e eu doido para assistir a Copa do Mundo, né? Que eu não assisto mais não, porque eu cansei de futebol. Aí ele falou assim, pastor, eu trabalho no mercado. Mercado não dá tempo de eu vir nem nos cultos, só venho no domingo à noite, olha lá. E eu sei que você gosta de orar e Deus tem te abençoado. Quando o Brasil for jogar, o mercado fecha a porta na hora do jogo, só na hora do jogo, o mercado é perto da igreja. E eu venho pra cá, a gente ora, que tal? Ih, rapaz, botou no estreito. Aí eu pensei assim, Deus quer me arrancar do futebol mesmo. Vamos orar, irmão, vamos orar. Aí eu fui orar com ele. Primeira oração que nós fizemos, ele foi batizado com o Espírito Santo. Rapaz. Cara, Deus
Deus é tremendo demais, Deus é tremendo demais, Deus é tremendo. Só uma pergunta, assim, para a gente ganhar um tempinho aqui. O senhor tem um compromisso ainda. Depois que o senhor veio de Recife, começou o Amor e Graça? Como é que foi? Quando eu vim do Recife, eu não quis ficar no Pastor Oswaldo, né? Porque a gente teve contratempo lá de liderança e gerou umas crises lá com a minha família por conta de eu ter ficado lá. E aí eu fui para outra igreja. Eu lembro que eu fiquei na igreja do pastor Sobrinho, o que pastor da faca? Esqueci. Francisco, o que tinha uma cantina. Você até foi lá com a gente. Foi. Eu fiquei lá um pouquinho, mas não deu, porque aquele camarada era surreal mesmo, ele é fora da realidade. Não dava para ficar com ele, não. Ele queria me dar 20 mil para eu ir dirigir uma congregação lá, que pagar 20 mil, vou te dar 20 mil, tu vai. Aí eu falei, não, tá louco. Aí, de lá eu resolvi ir para o pastor Dirceu, passei um mês em Mar de Espanha. Gente muito boa, pastor Dirceu. Aí voltei de Mar de Espanha, fiquei... Ele tinha uma congregação lá, né? Eu acho que ainda tem. Ainda tem. Aí eu fiquei, aí deu ruim também, questão administrativa, a Silvinha também não queria a minha mulher. E aí eu vim para casa e comecei a ir lá ajeitar o terreno lá, e o pastor Oswaldo, ele ficou muito enfesado comigo, ele falou assim, Elias, vai doutor jogar bola com essa gente, prega para eles, ele podia estar vivo para ver hoje a gente pregar lá, né? Cumpriu a palavra dele certinha, rapaz. Aí eu abri a igreja lá, mas como é que ela nasceu? A igreja nasceu assim. Eu não queria abrir igreja no Rio para não ofender o pastor Oswaldo. Eu não queria. Ele é o meu mestre, aprendi marcenaria com ele, me ganhou para Jesus, e não foi fácil me ganhar para Jesus, porque eu era um ímpio mesmo, pesado. E ele, com muita paciência, comprava até cigarro para mim. Eu fumava 3 maços por dia. E aí, mas quando eu aceitei Jesus, eu larguei na hora, não fumei mais nunca. Larguei Jesus, larguei tudo para lá. Larguei não, aceitei Jesus, larguei tudo. Aí, né, o que eu ia falar? Ele chegava até a comprar cigarro para você e tal, antes de aceitar Jesus. Então, por essa razão, eu não queria abrir igreja lá, porque ia ofender ele. Claro. Aí Deus quase me matou, literalmente. Quase me matou, porque eu saí, só uma partezinha. Eu saí de madrugada, eu peguei um serviço lá do Pascoal, o patrão, que era amigo do Eliseu, coisa das Xerox. Ele morava lá lá do lado de lá na ilha. Fui lá fazer um armário, eu fiz um armário para ele, lá fiz umas obras para ele, fui lá de madrugada. Eu senti uma mão tocar aqui atrás de mim, um dedo de leve. Cada minuto esse dedo apertava mais. Quando eu entrei no ônibus em Belfor Roxo, o ônibus frescão, estava gelado e eu já estava suando frio, a roupa colada no corpo. Aí na hora de descer, eu já estava todo torto, não aguentava mais. Aí já fui cair na calçada, de madrugada ainda. Estava rolando na calçada, o sol já estava quente, eu rolando com dor. O pessoal pensava que eu era drogado, porque ninguém me socorria. Eu dei uma melhorada, toquei numa moça assim, moça, põe um táxi aí. Você não fica com medo de mim não, moça, eu tenho dinheiro para pagar o táxi, sou trabalhador, eu estou com dor, eu preciso ir para o hospital. Ela parou, ela deu sinal para 3 táxis, eles não pararam. Aí eu dei uma levantada e sim, saí para uma rua transversal, peguei um ônibus, fui para o hospital, um táxi, fui para o hospital, ele me deixou lá no Iapetec, Hospital Geral de Bom Sucesso. E lá eu fui socorrido, e a mulher me deu um coquetel, não sarou a dor. Aí ela me viu no corredor assim, eu gemendo, assim, não parou, traz aquele moço aqui. Passou outro coquetel, provavelmente mais forte, né? Aí eu apaguei, acordei 5 da tarde no hospital, o pessoal me tirando do corredor. Aí a médica foi e falou, olha, você teve uma crise renal muito forte,
beba 4 litros d'água por dia e toma esses remédios aqui e tal, fui para casa. Quando foi na mesma semana, na sexta-feira, eu tinha um carro velho, estava na pintura e quem me indicou o pintor foi o Natanael. Mas eu não conhecia o cara. Aí eu fui lá olhar o carro, né? Fui com a garrafinha d'água na mão e tal. E o cara não tinha uma oficina, não. E eu encontrei a mulher: "Ó, você está procurando o fulano, que é o pintor?" "Você é o dono daquele carro?" "Sim." "Vem cá, olha, eu sou crente, lá do pastor Joedson, sou analfabeta. Mas," aí ela disse assim: "mas o Espírito Santo, ele conversa comigo, ele está mandando eu contar umas coisas para você." Aí ela falou assim: "Essa garrafa d'água que você está na mão não precisa, o médico errou. Você não teve crise renal." Rapaz. Sabe, eu não entendo não, mas o Espírito Santo está dizendo para mim que você vai entender, porque lá na crise, aquele dedo, parece que criou uma bola de ferro na ponta do dedo dentro de mim, e aquele dedo fazia assim, parecia que ia rasgando a carne com tudo." Aí ela falou assim: o Espírito Santo falou que você vai entender." Aí ela começou a fazer assim com o dedo, Aí eu não aguentei, eu chorei muito. Assim, sabe o que é? Deus quer conversar com você. Eu falei: "É pecado, eu vou ter que ir lá pedir perdão ao pastor Oswaldo, que ele está chateado comigo." Aí ele falou assim, Aí eu pensando isso, né? A mulher falou assim: "Não é pecado não, hein? Não é pecado não. Você é teimoso, Deus quer conversar com você. Você já conhece o peso do dedo dele? Se você não entender a conversa, ele vai mostrar o peso da mão." Aí eu falei: se o peso do dedo já... aquele é a mão, eu não vou viver, pô. Aí eu fui para casa naquela noite, joguei água, parei, nem fiquei, bebi água normal, não naquela regra, né? Acreditei nela. Sexta-noite, de manhã, foi uma irmã que estava lá no pastor Oswaldo, irmã Leni, congregava lá também. Aí ela foi lá em casa e falou assim: irmão, que eu vim aqui, irmão, eu queria contar uma visão para ver se você interpreta." "Não, você não vai contar visão nenhuma, eu vou te dar um recado de Deus." "Então dá o recado." "O endereço é esse aqui, ele já te falou. O endereço é esse aqui, se é o endereço da sua casa, ele já te falou. Se você não abrir a igreja, ele vai tirar seus 3 filhos." Meu Deus. Eu falei: "E agora o pastor Oswaldo vai ficar com raiva de mim mesmo, porque eu não vou teimar mais não, porque o negócio é feio." Aí nós abrimos a igreja assim. Foi assim que nós abrimos a igreja. Maravilha. E o pastor, a igreja Amor e Graça, tem uma característica assim, diferente de todas as igrejas ali, pelo menos na Redondeza. Tem mesmo. Tem ou não tem? Tem. Diferente, não tem igual. Não existe igreja em Xangri-Lá. Pode até ser que tem Miguel Couto, lá pro lado de Belford Roxo, mas em Xangri-Lá não tem uma igreja igual aquela. É uma... Com a nossa visão. Com a visão que tem, um trabalho específico com a juventude, com muitos jovens e com uma cara diferente de tudo aquilo que tu aprendeu na Assembleia de Deus. Foi ou não foi? Mudou. Lá na atividade, Deus começou. Já mudar? Mudou. Deixa eu te contar, na atividade. Quanto? Dá tempo? Tá, eu tô só à disposição. Na atividade, eu cheguei para um senhor, falei assim: "Vai na minha igreja, você faz uma visita à minha igreja, eu vou ficar tão feliz receber você lá. Você vai gostar da recepção que eu vou fazer para você." "Nossa, eu vou ficar muito feliz." Ele falou assim: "Eu vou. Mas me responda uma coisa, se eu te convidar para ir na minha, você vai?" Aí eu parei assim: "Peraí. Então, não quero que você vá na minha igreja. Não antes de eu ir na sua. Me convida que eu quero ir primeiro na sua igreja. E eu vou." Naquele tempo, a Assembleia de Deus excluía se você entrasse na igreja, como eu entrei. Na igreja católica. Aí aí chegou o dia, eu fui na igreja católica, eu fui de terno e gravata, não levei Bíblia, porque lá ninguém usa Bíblia na mão, mas eu fui vestido como o pastor veste. Porque hoje a gente veste assim no culto, mas naquela época não, né? Aí eu fui, botei o terno direitinho, fui lá,
acompanhei ele na casa dele, que ele já morava perto da igreja, fomos. A missa já tinha começado, o padre chega, parou de falar assim, mas continuou falando, todo mundo olhou para trás, e o cara que eu fui com ele, tinha uma imagem que chamam de santa, né? Que representa lá a santa deles. Aí ela foi lá, ele foi lá e ajoelhou, rapaz, em frente à imagem. E aí? Eu ajoelhei também. É mesmo? Ajoelhei. Rapaz! Ele fez assim, ele dobrou o joelho e fez assim com a mão. E começou a rezar. Eu fiz também com a minha, mas eu fiquei olhando no canto do olho para ele, para levantar junto com ele. Isso. E enquanto ele rezava, provavelmente para a santa, eu falava assim: Senhor, eu não ajoelharia nessa, eu não estou ajoelhado de frente a essa santa para santa. Eu estou ajoelhado aqui por conta do amor por uma alma. Olha aí, ó. Salva ele. Mas não salva só ele não, Senhor. Me dá muita gente aqui. E eu orei, enquanto ele rezava lá, eu estava rezando, cara, orando para Deus, né? Bom, acabou, ele sentou, eu sentei, a missa continuou, terminou, fui embora. Mexeu tanto com o padre, que o padre passou a fazer visita nas casas e missa doméstica. Eu fazia culto doméstico, gosto de fazer até hoje. Aí, aquele cara eu não ganhei para Jesus não, mas eu ganhei muito católico para Jesus. E aí, na metodologia daquele tempo, da igreja daquele tempo, eu era excluído por ter com certeza. Entendeu? Aliás, porque a Bíblia fala assim, se o teu irmão te pedir para andar 1 milha, ande 2, né? Quer dizer, é aquela coisa, você não estava idolatrando. Não, de jeito nenhum. Tu tava, como que diz assim, agora quando você for na minha, tu vai fazer a mesma coisa. Vai, mas e aí... Claro, né? Poxa, eu falei assim, com os meninos lá, vai na minha igreja, cara, aí os garotos foram na igreja, só que lá o prefeito pagava a escola de música, Eliseu tá assistindo meu irmão lá de baixo, lá do Rio, lá Para, Eliseu, Deus abençoe, ele, né? Conheço, e aí, Eliseu, beleza? Aí, me lembrei, me dá esse escape da minha mente. O Eliseu entrou aí. Os meninos aí foram tudo na igreja que eu convidei. O prefeito dava aula de música, pagava você, e quando dava aula de graça, dava instrumento, e quando você fosse tocar numa missão lá da prefeitura, você ganhava para cada música que você tocava. E se você fosse crente, eu falei, eu vou entrar na banda, mas eu não vou tocar música religiosa. Se for cívica, eu toco. Se for religiosa, eu não toco. Combinado? Combinado. Porque eu sou pastor. Aí eu fui lá e entrei na música e tal. Então os meninos foram na igreja, né? Os meninos foram com instrumento. Pastor, dá uma partitura aí para nós aí. Eu só tinha minha harpa com música. Eu dei a eles tocaram. Tinha uma catecina aqui e tal. Os meninos sem sair, sem nada, tocaram bem. Aí a gente aprendeu aqui que na nossa infância na igreja, que o cara aceitar Jesus, ele não pode fazer nada, ele tem que ficar lá no banco, estudar, aprender. Então eu mudei muito. O feiticeiro que eu ganhei para Jesus, eu falava na casa dele assim, eu te vejo na minha igreja tocando, que ele tocava violão. Eu vejo você tocando na minha igreja. Aí eu viajei para o Rio, ele foi na igreja, levou o violão dele. E chegou lá assim, hoje eu quero aceitar Jesus, eu já quero tocar hoje no culto, porque o pastor sempre me viu assim, se cumpriu hoje. Naquele dia, Tiniel. Se fosse no pé da letra dos moldes assembleianos, né? Me tirava de lá. E jamais esse cara ia tocar, né? Não ia não. Eu por ter deixado, ele me tirava da igreja. Eu fiquei com um rapaz aqui, 20 anos aqui na igreja, que eu ganhei com ele para Jesus, ele tocando Espírito Santo, ore por mim. E tocava fora. Ô, a Milka tá vendo aqui. A Milka é o quê? Minha irmã. É tua irmã. Deus abençoe. Amém, amém. A Cláudia Lima, que chique. Esse é meu pastor, glória. Amém. E aí quer dizer, o Amor e Graça tem uma característica diferente. Não é aquela igreja cheia de dogma, cheia de usos e costumes, né?
que não pode isso, não pode aquilo, e não sei o quê. Como é que você chegou a essa... O que Deus fez assim, na tua visão, na tua mente, para você ser diferente de tudo aquilo que tu aprendeu? Eu acredito que foi a Bíblia. Foi a Bíblia? Porque... Chega só um pouquinho mais perto aí. Eu acredito que foi a Bíblia, porque olha, Romanos 12, apresentei, do Romanos 12, vossos corpos como sacrifício em vivo. Sacrifício vivo, puro e agradável a Deus, que é o culto racional, que é o culto que a gente presta a Deus constantemente, né? Então, o meu corpo, ele não pode ser instrumento de pecado. E o meu corpo, ele tem que ser ofertado a Deus todos os dias para a glória de Deus. Uhum. Então, isso aí, quanto ao que eu vou usar, o que eu não posso fazer, é não ter exagero com o meu corpo, para que o meu corpo não seja instrumento de pecado para ninguém. Que ele é um instrumento para a glória de Deus. Então, o que tem que ver no meu corpo, e eu oro todo dia, e para mim isso, Senhor, olha, eu estou para fazer uma viagem que não é passeio, para a Silvinha é passeio, para mim não é não. Para mim é missão. Eu vou lá na Alemanha, esse ano. É missão, eu quero que eles vejam Deus através de mim. Se não é para isso, eu não quero ir. Entendeu? E a Cássia não está vendo não, mas eu assinalei ela aí. Aí, eu oro a Deus que em cada olhar, em cada expressão corporal, em cada fala, eles vejam a marca de Deus em mim. Então, se a gente tiver cuidado do nosso corpo, para que o nosso corpo sirva a Deus, ninguém precisa dizer mais o que eu vou ter que usar. Até porque, agora, claro, né? Tem gente que não entende as coisas, então tem um exagero aqui, um exagero ali, eu vou e falo. Com certeza. Particular, com cada um. Agora, deixa eu te falar, para a gente perguntar aqui uma coisa. Assim, tu é uma igreja, a Igreja Amor e Graça é uma igreja que faz adoração, canta de pé, bate palma, né? Usa data show lá. Daqui a pouco, quando fizer a igreja grande, eu creio que vai ter vai ter um LED lá. Tô aproveitando. Olha, a gente precisa estudar muito isso, porque eu tenho visto umas coisas. Tem umas coisas que, para mim, é um exagero. A gente fazer aquele jogo de luz, tipo assim, quem cria uma coisa, depende de quem criou. Pastor Benedito Corrêa, você lembra dele? Com certeza. Ele falava, se você quer saber a firmeza de uma igreja, estuda a vida do fundador dela. Em que base ele fundou a igreja. Entendeu? Então, existem coisas que a gente não vai falar aqui, existem coisas que eu não quero para mim, na minha igreja, porque na minha opinião eu iria ofender a Deus, que tanto me abençoou. Entendi. Entendeu? Não mexemos com hábito, com costume de ninguém, mas existem umas coisas que são desnecessárias e que o inimigo ele é muito aproveitador de oportunidades. Com certeza. Mas em relação a muita coisa, por exemplo... Mas nós somos uma igreja atual, sem os exageros. Sem exagero. Porque eu lembro o seguinte, quando eu me converti, tu era da mesma igreja, a gente... Eu não sei se... Não tem nada a ver, não. Eu não sei se eu estou enganado ou acontecia isso logo no inicinho da minha chegada lá. Depois parou. Fala. Que quando o pastor nunca chegava primeiro, né? Ele achava elegante chegar depois. O pastor chegar atrasado. A igreja, quando começa a chegar, eu já estou lá. Eu também. Eu já estou aqui. Então o pastor, ele ficava olhando lá olhando. O hobby dele. Quando tinha um pouquinho de gente, assim, mais ou menos um público maior, aí ele entrava. Eu estou enganado, chegou um tempo que quando ele entrava, o pessoal tinha que ficar em pé. Não, mas eu fui numa igreja... Não foi do meu tempo, não. Não foi, não? Não. Mas eu cheguei no ministério que tinha isso. Eu acho que um pouco no campo de Madureira tinha isso, sim. Não sei se eu vou... E ele estava recém-chegado do Cal de Madureira. Eu não lembro disso. Cheguei a ver isso aí, tá? Cheguei a ver isso aí, que ficava em pé. Mas isso aí é outra coisa. Mas, por exemplo, a regra era 3 hinos da harpa,
né? Leitura devocional. É 3 mesmo, não podia ser 4. Não podia ser 4. E o oficial era nós abrimos esse culto. E hoje o pastor Elias tem um ministério de louvor, ministério de dança. Tem, tá? Tem. Eu tenho obreiro na minha igreja que aceitou Jesus com a ministração da dança. Com ministração da dança. Da dança. Mas você teve dificuldade com pessoas antigas lá que estranhavam esse modelo? Não, tem gente antiga que ficou com a irmã Noemi, a Antigona, foi para lá, tá com a gente até hoje. Ela não estranhou nada, ela não estranhou. E o pessoal não teve, ninguém estranhou nada não. Agora eu estudei. Eu pedi às meninas da dança assim, eu quero entender. A gente começou a igreja, era uma igreja jovem, então tinha muito dança, tinha muito grupo de coreografia, era todo mundo geral, muita gente. Aí eu tenho que estudar isso. Até dança, aquela dança de rua. Tinha aquela cabeça para baixo. Assim, hip hop. Hip hop, Aí eu comecei a estudar essa razão, aí eu cheguei no conteúdo das cores. Aí não tem como, tem que se render, né? Porque as cores falam muito no Velho Testamento. No que Deus pede para símbolo, Moisés, os símbolos das o que representa aquelas cores e tudo. Então, quando eu comecei a estudar isso, assim, e eu comecei a investigar as meninas que dançavam. Por que você dança? Você dança com qual intuito? Tinha uns exageros de roupa, algumas coisas já não posso falar aqui, mas tinha uns exageros de roupa, até posicionamento errado. Que tinha que ser moldado, que mostrava a parte íntima, não era de maldade, mas era de imprudência. E aí eu trabalhei muito esse Romanos 12 aí, e falei assim, não gente, isso não, hoje você vai na minha igreja, a menina dança, faz todas as posições, mas elas têm muita roupa por baixo, antes da roupa, que é a roupa que vai mostrar. Então quando até mesmo quando elas sentam à vontade, você não vê nada, você só vê as roupas que que elas não têm mostragem das voltas do corpo, não existe. Aqueles decote, né? Que eu já fui em igreja que as meninas dançando com decote enorme, essas coisas todas, saia transparente, essas coisas todas. Mas eu sei que lá no Pastor Elias não tem isso como aqui. Aqui a gente não está tendo ministério de dança por um momento, mas a gente teve muito aqui. Depois, pastor Elias, Amor e Graça, começou a fazer retiros. Depois nós vamos falar aquele retiro lá em Jaceruba, que você não pode sair daqui sem aquela experiência. Essa experiência, gente, quem quiser ouvir aqui, eu sei que quem está aqui já deve ter ouvido várias vezes. Deus fez muita coisa. Muita coisa. Mas pastor Elias já fez na igreja dele Encontro com Deus, Radical, já foi Radical. Eu trabalhei no Radical. Trabalhou no Radical? Não trabalho hoje porque eu não tenho tempo, fim de semana, eu tenho pouco professor, pouco obreiro, eu não posso largar, porque sexta-feira só vem domingo pro culto à noite. É verdade. Não dá para mim. Mas eu amo o Radical da muito Batista, bom, eu amo. Muito, trabalho excelente. Então, o camarada mente aberta, tá? Mente aberta, pra você ter uma ideia. Pastor Elias tá lá no meio da garotada, tá lá no meio dos jovens. Isso que é bacana no pastor, viu? A Ruth, saudades enormes de vocês, fez parte da minha história. Sabe quem é essa Ruth? É a Ruth do Reginaldo? Irmã do Reginaldo. Ô Ruth, parceiro, Ruth. Tá vendo aqui, Ruth, que a gente lembra de você? A Ruth é pastora, né? É pastora? Lá em Bairro Aliança. Bairro Aliança. Poxa, que legal. Ficamos felizes. Eu já vi no Face alguma coisa assim, né? Eu vou muito Bairro Aliança, né? Se ela me convidar, eu vou lá, avisa pra ela aí. E eu vou na tua carona, hein? Eu vou na tua carona. É só convidar que só convidar. Lá, eu vou muito na Bairro Aliança, na igreja do pastor Anderson, tá? Pastor Anderson, e também da pastora Isaura, lá no Bairro Aliança. Esse Ruth vai conhecer esses dois aí, tá? São
pessoas que faziam mentoria comigo, tá até sumido, né, eles dois, né? Um de uma igreja, outro de outra. E aí o Elias sempre modernizando, com uma cara de igreja assim bem para frente, adoração, louvor e palavra, né, Elias? Palavra. Não tem aquele, Na nossa né? igreja é conhecida em Xangri-Lá, a igreja da palavra. Aí, igreja da palavra. Não abre mão da palavra. Deus me livre, a palavra é tudo. Então, porque tem igreja aí, gente, que é muita cantoria, é isso e aquilo, é oportunidade do conjunto tal, conjunto B, conjunto C. Vamos deixar o irmão fulano cantar, deixar o irmão fulano falar. E quando é nós da palavra aqui, ó. 15 minutos, 10 minutos. Não dá. Não tem como, gente. Não. Palavra tem que ter prioridade. E eu sei que lá na Amor e Graça tem palavra. Tá? Já preguei lá, sei disso. E conheço, né? De vez em quando eu assisto aí os ao vivo aí, ó. Quando entra aí no Instagram, de vez em quando eu assisto o culto. Então, o que nós estamos falando? Falando de uma igreja para o nosso tempo. Não tem negócio com pecado. A questão não é, igreja é porta larga. Não existe isso. Não. Você ser contemporâneo, você ser atualizado, você ser moderno com a nossa realidade. Porque tem gente que, por acaso, ainda continua, por exemplo, até na hora da oferta, nem Pix aceita. Nem maquininha de cartão tem, porque acha que... Tem medo. Ainda tem que ser a sacolinha. Tem que ser a sacolinha. A nossa igreja tem uma marca, que todo mundo lá fala. A oferta, ao contrário do que se vê aí, que é um escândalo, a oferta ela é para ser dada segundo aquilo que você tem, o que você propõe no coração. Você não vai propor no coração, dá aquilo que você não tem. Isso. Né? Então a gente trabalha isso, oferta e adoração, é serviência ao Senhor, mas é dentro do padrão seu, de cada um. E Deus vai receber a oferta pelo coração do ofertante. E aí a gente trabalha isso lá, e a gente avança, e sem assim, ó. Mas, inclusive, eu estou devendo uma nota de agradecimento, não consegui fazer ainda, porque a gente acaba descuidando com muita ocupação, né? Chegou um camarada, eu não vou dizer o nome dele aqui, porque ele pode saber, tem gente da família ouvindo, que ele me chamou no canto e falou assim, tô sabendo que você vai começar o galpão aí, e tá no meu coração, eu vou te ajudar. Ele não é da minha igreja, entendeu? Não é, e não é uma ajuda qualquer, é uma ajuda robusta, porque a pessoa é mais robusta do que os outros, entende? Para não estar falando o que não deve falar aqui. Isso né? Então, assim, Deus ele abençoa, são conquistas que Deus preparou o coração, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso modo de servir as pessoas, de servir a Deus, é que vai conduzindo a oferta. Agora você vai aí, meu Deus do céu, não vamos falar não, porque senão vai... Eu já fui à igreja que o pessoal, o pastor mandou, toda oferta tem que fechar a porta para tirar. E quando a gente pensa que não, já tirou. O diabo já levou, já foi embora. Quer dizer, é tudo assim feito com muita... Como se isso não fosse bíblico, como se esse momento não fosse importante. Uns abrem demais, exploram os outros. Exatamente. E outros têm medo de lidar com isso. De lidar com isso. Tem gente que fala contra a teologia da prosperidade. A pastora Solange Oliveira é daqui. Solange Oliveira, você não vai nem saber quem é. Eu sei, sim. Sabe quem é? Então. É Solange ou Solangela? Solangela. Claro, eu nunca vou esquecer de você, Solangela. Nunca. Olha aí, tá vendo aí, ó? Nunca. Tá aqui. Uma vez ela passou uma tribulação, eu sei que ela está aqui. Ela passou uma tribulação muito grande, ela deve lembrar, não vou falar o que é, porque a gente está aberto, né? E eu tô vendo ela vindo de longe assim, angustiada. Me agarrou e chorou abundantemente lá no centro de Miguel Couto. Nunca vou esquecer isso. Meu Deus, como que faz para ajudar uma pessoa que está desse jeito?
Mas graças a Deus que hoje ela está aí, firme, servindo o Senhor. Maravilha. Que vem, tá vendo? Quem passou pela nossa vida, às vezes a gente para assim de ter contato, não tem muito mais contato, mas, gente, pastor é um tipo de gente, vamos dizer assim, né? Não sei nem se é gente, pastor. Não esquece. Não esquece. Pastor não é gente mesmo, não. A Silvinha, minha mulher, e mais 3 mulheres. As conhecidas, não dá para dizer o nome aqui, porque em público assim não dá. Elas estavam conversando e falando, quando junta só homem, fala muita gracinha, que perto de mulher não fala. Mas quando as mulheres se juntam também, é a mesma coisa. E às vezes é até mais pesado. E as mulheres estavam falando, e eu no meio delas, a Silvinha e as 3 mulheres. E elas falando gracinha, falando gracinha, falando coisa. E eu, essas mulheres não estão ligando que eu estou aqui, não. Daí a pouco uma falou assim, o pastor está com a gente, gente. Aí a outra falou assim, deixa pra lá, pastor não é homem, não. Pastor, ele não é homem, não, ele é pastor. Então, é mais ou menos isso aí. Então, quem passa pela nossa vida, a gente não esquece. Às vezes, passou pela minha vida muita gente, passou por aqui muita gente, batizei muita gente, consagrei muita gente, e tivemos experiência que não tem como esquecer isso, tá? Então, fica aqui esse lembrete. Então, a Amor e Graça é uma igreja que está fazendo hoje um super galpão, uma super igreja. Eu não sei se eu teria... Aquilo é revelação de Deus. Para fazer uma igreja daquele tamanho, naquele lugar. Não foi eu, não. Aquilo foi Deus que colocou na mente. É mesmo? Foi Deus. Daquele tamanho ali. Quer dizer, está esperando o quê? Uma multidão. A gente... quando eu terminar lá, na lateral... Eu pretendo jogar umas salas que lá é lugar, ela pronta, é lugar para 500 pessoas sentadas, né? Mas a gente não tem isso. Então, na lateral de entrada e na outra lateral da outra entrada, que a gente tem entrada para 2 ruas, eu pretendo jogar umas salas pré-fabricadas. E vai ter e a gente, a princípio, vai ter um palco grande, e um palco grande, e a igreja ficar com liberdade, entendeu? De espaço, porque hoje a gente é muito imprensado. Tu vai ter salas assim para uma reunião menor, tá? Não, a reunião... vamos ter. A gente tem, eu vou servir uns pastores lá. Eu não sei se tem algum pastor aqui. Se o Natan tiver, ele é. Eu não pus os pastores aqui na minha listagem, não. Vou receber uma reunião em abril. E eu vou fazer o coffee break e o almoço. Eles não sabem que eu vou fazer o almoço. O coffee break já é o padrão. Mas eu vou servir o almoço, mas não vou servir o almoço qualquer. Vou servir um almoço para pastores, a caráter. Então eu vou tirar tudo da igreja, são 30 pastores. E vai ser o refeitório nesse dia. De 8 da manhã até meio-dia. E aí, na nossa sala de reunião, cabe esses 30 pastores reunidos. A gente vai reunir na sala de reunião e lá vai virar refeitório. Já tem gente contratada para fazer aí o banquete. Maravilha, maravilha. Entendeu? Pastor Elias, aquela experiência de Jaceruba, porque você tem um horário e a gente precisa fazer. Primeiro aqui, irmã Elaine, Pai do Senhor, continue em oração, hein? Deus vai dar vitória, pode ter certeza. A Teca, obrigado, Teca. Deus abençoe vocês todos aí. Fala. Amém. O que acontece? Eu novinho convertido. Rapaz, não dá tempo para contar aquilo não. Dá para contar, vamos contar os milagres. O meu filho tinha 1 ano ou menos, 1 ano mais ou menos. Os filhos do pastor... Tinha o Juninho, né? Eu chamava ele de Mato Paulo. Mato Paulo. Mato Paulo. O Juninho que era um pouquinho... O Juninho é um pouquinho mais velho. Mais velho do que ele, uma coisinha. Uma coisinha. Quase no mesmo período. E lá nós, pastor Evaldo, pela primeira vez quis subir o monte, a gente era um período de carnaval, e quis ficar lá
o período de carnaval no monte lá de Jaceruba, aí, alto. Tiveram que contratar o pessoal com mula para levar as coisas. Os burros, né? Os burros, né? Para levar. Mas você tem que falar para o pessoal. Fala aí que tu me lembra. O pastor Oswaldo, ele era muito cruel. Ele não tinha uma visão boa, não. Tem um amigo que fala que a visão dele era achatada, eu concordo com ele. Não vou dizer o nome do amigo aqui, não. Aí ele sabia que eu orava no monte, levava o filho dele, Jonathan, levava pastor Paulo César, hoje pastor Paulo César, e o Josei e o Hamilton, que o Hamilton não firmou, né? Lembra do Hamilton? A gente ia, e o pastor falava assim: se o grupo crescer, eu mando parar. Se não parar, eu excluo. É verdade. É assim. Então eu contava tudo que acontecia, que Deus fez muito milagre com a gente, que não dá para contar de uma vez só. Muito. Aí eu contava para ele ficava maravilhado assim. Não conta para ninguém, era proibido. Contar o que Deus fez. Aí olha que covarde que é. A gente querendo contar. Olha que visão achatada. Aí no dia que o pastor Paulo começou a falar aqui que a gente foi a Jaceruba, que ele foi, aí eu tinha um propósito de oração, eu vou passar o carnaval todo orando, e eu contava que Paulo César, hoje pastor, fosse orar comigo, o Jonathan, o Josei, mas Deus me botou na prova, que ele estava cansado, e só eu ficar sozinho mesmo, né? Ele não deve lembrar disso, porque isso é uma batalha minha. Aí ele pegou e foi, quando a gente acabou de subir, preparamos o almoço, a gente só comia uma vez no sábado, porque a chegada era complicada, só chegar lá à tarde, né? E aí o tempo fechou, as barracas, eram 2 barracas, uma para a mulher, não podia ter mais, que ele era sistemático demais. E aí acabou, veio a chuva, derrubou as panelas, derrubou as barracas, não ficou uma roupa sem molhar. De criança dormia na esponja lá com água e dormiu e ninguém ficou doente. Foi uma coisa incrível que aconteceu. Eu me lembro que eu consegui acender o fogo 3 da manhã, pingando plástico assim, ó, tudo muito molhado. E o pastor falava assim: nunca mais eu venho aqui. Assim, pastor, vai vir sim. O senhor vai ter tanta experiência que o senhor vai querer vir todo ano e encher isso aqui de gente. Escuta, pai. Ele falou: você está certo falar isso comigo, mas eu não venho não. Ele era muito cabeçudo. Quando foi domingo de manhã, você sabe, domingo de manhã, só eu ia com ele para tomar banho. Tinha um lugar do banho da mulher de um lado, tinha 2 cachoeiras descendo no nosso acampamento. De um lado só ia feminino, do outro lado só masculino. Mas na hora que o pastor ia tomar banho, era só eu, e ele ia tomar banho com a roupa toda. Com ele a gente tinha que mergulhar com camisa e tudo, né? Porque senão excluía. Aí ele tomar o banho, na hora de mudar de roupa, vira para lá, e eu fico de costa para ele, para não ver ele pelado. Quando nós chegamos de volta para o acampamento, o Lucas, que hoje é um homem casado, meu sobrinho, ele foi doente, o Joimar, meu irmão, não queria ir. Eu falei: vamos embora, rapaz, às vezes Deus vai curar teu irmão, teu filho lá, rapaz. Aí isso aconteceu, o menino morreu. Olha aí, gente, é isso aí. Ele morreu. Aí eu vim com o pastor Oswaldo, parecia que eu via uma escuridão em cima assim. Eu falei: pastor, tem alguma coisa errada lá no acampamento. A gente de longe assim, de cima, longe perto, né? Vamos descer. Aí a Damiana chorando: ele morreu. E aí o Josei e a Vera, Deus usou aquele camarada de um jeito que eu nunca tinha visto, rapaz. Ele assim, ele estava marchando igual do quartel. Ele falava uma língua mais ou menos assim. Eu não faço isso não, só doido. Mas Jesus usa doido, né? Usa. Aí, daí a pouco, o pessoal começou a pedir perdão ao pastor, todo mundo pediu perdão. Só eu lembro que eu não pedi, porque eu só oferecia o ombro para ele, e ele rejeitava. Então eu não era para eu pedir perdão a ele. Marco Antônio, na época, queria que eu pedisse perdão. Se eu pedir perdão, eu estou cometendo um erro, não vou fazer isso.
Aí eu sei que de repente a Vera pegou o menino, ele tomou o menino já defunto da mão da Vera, levantou para cima, entregou para Deus, o menino ressuscitou. O acampamento. Olha aí. Foi do inferno para o céu. E rapaz, aí foi muito bom demais. O menino ressuscitou e tal. Passamos o dia na maior alegria. Quando foi à noite, à noite, tudo apagado, lá era escuro. Escuro. Aí o pastor falou assim: eu estou vendo um lampião. Não, eu estou vendo um farol. É um farol. Aí o Natan falou assim: meu pai, você já está velho, não faz assim. Isso é reflexo do lampião. Quer ver? Vou apagar o lampião. Apagou o lampião. Aí, quando ele apagou o lampião, o pastor falou assim: reflexo, olha lá. E aquele lá? Aí o farol chegava mais perto. E aquele? E encheu de farol, de luz. A coisa ficou muito incrível. Eu, Paulo César, Jonathan e a Josei, a gente fez uma barreira, porque tinha um penhasco. E as mulheres estavam vendo o anjo do lado de lá do penhasco. Se elas fossem, elas iam morrer, caídas no penhasco. Aí, como a gente já adaptado a esse clima, né? De monte e tal, aí falei, vamos ficar aqui, fazer parede, não deixa, que elas queriam ir lá abraçar o anjo. E a Damiana falava assim: o anjo que ressuscitou meu filho, vamos lá. E a gente não deixou. Eu me lembro, ela nega, a Vera estava comendo terra, porque a terra parecia fogo, né? Aí o Jonathan cavando, e cada vez que cavava, Dudu, brilhava mais. O Dudu é um menino que não prevaleceu, era sobrinho da Vera. Ele falou assim: eu vi, o que você viu, Dudu? O anjo Jesus Cristo. Aí a gente duvidando dele, que ele era um menino levado. O olho dele estava igual brasa de churrasqueira acesa. Sim, gente, ele viu mesmo. Não tem como negar. Eu sei que foi uma coisa. Aí, para fechar isso, a Silvinha ficou: todo mundo vê coisa, eu não vejo. Não estou vendo nada. Eu não estou vendo isso que esse pessoal está falando. Aí eu percebi que a Silvinha estava fora da razão, né? Eu falei: Silvinha, você lembra onde que você está? Mas deixa eu lembrar você está num monte de Jaceruba, dentro do mato, assim, e mesmo pensei que eu estava na cidade. Porque estava acontecendo tudo em volta dela. Eu largo Jesus nunca mais não, pô, não tem como largar Jesus. Não tem como, né, rapaz? Se eu largar ele, eu morro, pô. Quem tem experiência, gente, com Deus, primeiro... Vamos tomar um café, pastor? Primeiro... Tá frião. Não, isso aí tá quente. Põe aí. O pessoal que tem experiência com Deus é diferente. Primeira coisa que nós temos uma característica, que nós amamos a Bíblia. Eu amo. A palavra. Não tem esse negócio de cada vez que eu estudo eu fico mais frio, não. Quanto mais eu leio e estudo, eu fico mais fervoroso. É, experiência de cada dia com a palavra. Não é não? É. Então tem gente que vai estudar a Bíblia, descobre uma coisa nova, como a gente perdeu, tem muitos amigos que estão afastados, porque ficaram entrando por vento de doutrinas, né? Acreditando em fábulas, em genealogia, e hoje estão afastados por causa disso. Mas nós, graças a Deus, Deus nos conservou até agora. Mas é a palavra. É a palavra. Que conservou a gente. É a palavra. É a palavra, sim. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra, ela nos alimentou, ela nos alimenta, ela nos sustenta. Isso que é muito importante no ministério, porque a gente, depois de... Eu, por exemplo, aqui nós fizemos 24 anos de ministério. Aqui nesse local nós temos só 14 anos. Então são 24 anos, 10 anos pagando aluguel e 14 anos aqui. Nesse período, nós fizemos a obra. Eu sei que a gente tem ministério aí, a gente vê pela internet, ministério que a gente conhece, que tem 15, que tem 20, que tem 10, que tem 25, que são, às vezes, até ministérios internacionais. Grande demais, grande. Aí a gente fica pensando assim, por que
Deus me botou naquele local. Em Xangri-Lá, eu sempre perguntei Deus botou isso, você lá em Xangri-Lá? Mas hoje eu olho as pessoas que eu tenho lá, meu Deus, é incrível. É lá mesmo meu lugar. É lá mesmo? É lá mesmo. Porque se todo mundo fosse para a cidade, né? Para os grandes centros, para as avenidas, aonde tem gente bem bastada financeiramente, se todo mundo fosse para lá, que seria dos lugares? Exatamente. Então Deus tem um pastor para cada local. Para cada local. Não é verdade ou não? E é específico, eu me sinto plantado ali. Não é plantado? A gente tenta sair e não vai, né? Eu me sinto plantado ali. Ali é meu lugar. É teu lugar. E Deus falou para mim, quando usou o cara no Recife, assim, o seu descanso é lá. Tá vendo? É lá. Então, e quando eu cheguei lá, eu botei o projeto lá, é isso, do jeito que tá lá. A Silvinha e mais a Cláudia, ela estava assistindo a gente aqui, não sei se ainda está. Aí elas duas tentaram tirar da minha cabeça, porque era uma coisa muito grande para o local e tal. Aí Deus usou a filha do pastor que morava lá na rua, esqueci agora o nome dele, a caçula dele, que tem um dom maravilhoso. Ela falou: ô Silvinha, eu sonhei com isso aqui era assim, assim, assim. Aí falou que era um projeto do jeito que eu. Aí a Silvinha mais a Cláudia vieram me pedir perdão e cessou. Tá vendo? É Deus que botou o projeto. Aquele projeto não é meu. Entendeu? É Deus. É Deus. Estou tocando ele conforme a vontade de Deus. Deixa eu falar aqui uma coisa para líderes, para pastores, que às vezes você fica perguntando: por que que Deus me colocou nesse lugar? Por que que eu só cheguei até aqui agora? Gente, cada um tem a sua porção. Cada um tem a sua porção. E cada um vai dar conta do que Deus colocou. Lembra a parábola dos talentos? Né? Alguns dizem que é 10 talentos, mas dos talentos, Deus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. Segundo a sua capacidade. A minha capacidade é só essa aqui. Deus deu mais para alguém, para outro. Não, às vezes a capacidade é maior para quem está no lugar menor. Exatamente, porque talvez aquele não conseguiria estar aqui. Não é assim não, meu filho. Tá vendo aí, ó, é assim a visão? Porque a gente sofre mais. Sofre mais. Aprende mais, vive na escassez mais do que eles. É verdade. Eu, hein? Talvez a capacidade muito mais. diferente. Você vai ver essa diferença no galardão. É verdade. Eu, hein? Aí, tá vendo só? Às vezes o camarada que tá lá no centro de Nova Iguaçu, no centro da Zona Sul, no centro da Barra da Tijuca, ele não teria a capacidade de estar lá. Não, exatamente. Exatamente. Pô. Bota esses caras num lugar igual o nosso, que é lugar de gente humilde financeiramente. Né? Humildade não tem nada a ver com dinheiro, mas gente de aquisição pequena igual a nossa. Bota para ver se. Não fica não, rapaz. Isso tem que ter garra, tem que conhecer Deus. E nós chegarmos a fazer um trabalho, né? Uma congregação local, um galpão que você está fazendo lá, igual é aqui, com a nossa realidade, é milagre. É milagre, pô. Não é dinheiro, é milagre. Não é porque eles conseguem por dinheiro, eles conseguem por milagre. Exatamente. Eles conseguem lá. Olha, se eu for dar a lista de gente que Deus curou, estágio final que Deus já curou através da nossa oração, é muito. É muita coisa. Olha aí. Hoje não vai dar tempo, porque o meu horário está dando aqui, tá? Não vai dar tempo, mas Deus, eu lembro do pastor Oswaldo, eu lembro sempre dele, isso ele tinha de muito bom. Deus é mecânico, então vamos orar, porque o ônibus enguiçou, a gente orou e depois ele liga o ônibus, o ônibus ligou, foi embora. Então Deus é mecânico. Deus é tudo. Você entende? Deus tapa pneu de carro na rua, Deus faz o pneu da moto encher sozinho. Sozinho, como aconteceu comigo. Pô, o menino tá comigo assim: pastor, se você contar isso, outro nem vai acreditar. Sim, mas eu vou contar, que se não acreditar, eu vou contar. Porque o meu coração alegra, porque Deus, ele tá com a mão dele em cima da gente, abençoando. Conta aí, conta um pouquinho, o pessoal tá curioso. Eu vou contar na outra live. Na outra live? Fazer outra. Quanto horário eu tenho, os pastores vão chegar lá, ó. Já vai dar 7 horas. Deixa eu ver aqui. 7 horas. Terminamos aqui, gente, essa live. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias Rodrigues, esse homem de Deus que tem tanta experiência bacana, tanta coisa. Peraí, minha lápis tá aqui.
tanta coisa bacana pra gente aprender com ele, tá? E, meu amigo Jonathan, só que não é o Jonathan chega lá, não. Não chega lá, não, é outro. É o Jonathan aqui de Boa Esperança. 2 mestres. Obrigado aí, meu querido. Eu quero te ver aqui no podcast comigo aqui, pastor. Quem tá você bom? conhece? Jorre. Esse é o Jonathan, porque ele é Jorre. Tá. É Jonathan e Regina. Tá. O Jonathan, eu fui pastor dele na congregação que eu dirigi, filial de Ponto Chique, aqui em Nova América. E esse cara é sensacional, vou te falar, sensacional. Gente, muito bacana, muito bom. Obrigado, pastor Elias, por ter atendido meu convite. Na próxima eu quero ver teu livro aqui, já com o livro. Quero depois apresentar, mas fala um pouquinho, rapidinho, 2 minutos. Qual o projeto do livro aí? Fala para mim. Não, Provista por lançamento. O meu livro já está registrado, Já né? está registrado. Então eu fiz cópia dele, estou trabalhando com ele lá na minha igreja, e ele é assim, em Word, né? Mas a menina tá preparando ele, e eu acho que ela está demorando, mas não tem como me queixar, não. Vamos deixar ela preparar. Depois a gente vem, gente. A gente vem. Isso. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O pastor Paulo César, ele fez o convite aí. Eu amei. Eu não sabia que eu ia gostar tanto. É muito bom. Gostei. Olha quanta gente participando. Eu gostei. Agradeço a todos vocês que vieram aqui, deram esse apoio a nós aí. A princípio é apoio. E segundo, é que vocês são abençoados também. Porque a nossa vida é regrada com a mão de Deus. Amém. Olha, tá aqui o bispo Delcio, entrou agora, Delcio de Souza, lá de Andrade de Araújo, um abração. Ele tem um conselho de pastores internacional, Deus abençoe. E quem mais? A Maria Caramati, a Diaconisa Maria. Diaconisa Maria. Pastores, assisti até o final. Obrigado aí. Obrigado, Marco irmã Rodrigues, Maria, Deus te abençoe. Que tempo vai bom vai servir a ceia na próxima, hein? Olha, tá fazendo falta lá, ela gosta de servir. Maravilha. Deixa eu apresentar aqui meu livro rapidinho aqui, gente. Olha aqui, ó. Pastor, Espírito Santo, é fininho. Mas aqui tem 13 lições sobre Espírito Santo. Eu lancei agora no final do ano. Eu tenho poucos exemplares, hein? Se você quiser esse livro, um é do pastor Elias, que eu vou dar para ele, de presente, para ele dar uma analisada e ver. 13 lições, é para estudar na escola dominical, para estudar nas células, para estudar no estudo bíblico, sobre o Espírito Santo. Então aqui, por exemplo, a primeira lição, um exemplo, pneumatologia. Aí daqui eu abordo quem é o Espírito Santo, como as obras do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e isso em poucas páginas, tá? Para você não ficar aquela montão de página. Segunda, tão grande, né? Os principais símbolos do Espírito Santo. Gente, muito bacana. É seu de presente. Muito obrigado, pastor. Deus muito abençoe. Obrigado. Deixa o meu sair, que a cópia dele é sua. Amém, amém. Deus abençoe. Isso aqui é de parceria com o pastor Tiago Costa. Eu agora estou como vice-presidente da convenção COADERJ, né? Eu sou o vice-presidente da convenção e também faço parte do Conselho de Pastores aqui de Nova Iguaçu. E também temos o nosso seminário de teologia, que a gente pode levar para a sua igreja, você que está assistindo aí, que quer um seminário na sua igreja. Pastor, eu quero estudar sozinho. Como é que eu faço? Online, entre em contato comigo, eu vou deixar meu número aqui, para você fazer em casa, assistir os nossos vídeos pelo YouTube. Gente, esse vídeo aqui, essa live, esse podcast, amanhã ou depois da manhã, no máximo, vai estar no YouTube, para você compartilhar com mais pessoas e a gente aprender muito mais. A Jéssica está falando, live produtiva. Amém, Deus abençoe. Pastor Elias, tem algumas pessoas aqui que precisam das nossas orações. Eu preciso que ore por uma pastora aqui da igreja, a pastora Adriana.
que está passando problema de glicose, não abaixa, está alto. Eu tive na casa dela, terça-feira, nós oramos, profetizamos, liberamos uma palavra. De lá para cá veio baixando, tá? No outro dia, a glicose que era 400, 350, no outro dia da oração foi para 85. Ó. Você tem uma ideia no que Deus está fazendo. E de lá para cá vem abaixando, mas ela pegou uma tosse que não quer sair. Eu queria que você orasse por ela, pastora Adriana, e por todos aqui que estão precisando de oração. Vamos orar. Vamos orar? Deus querido, te louvamos, agradecemos a ti, Senhor, Sim, por meu essa Deus. oportunidade. Sim, meu Pai. De estar aqui compartilhando, Senhor, as coisas que Meu o Senhor Deus. tem realizado na nossa vida. Ah, O Senhor. Senhor é um Deus poderoso. Meu Deus. Que nos ama e ama profundamente, amor incomparável. Meu Deus. Não há quem possa sondar, Senhor, Meu o seu Deus. amor por nós. Ó, querido Deus, eu apresento a ti, Senhor, essa pastora que está acometida, Senhor, que o Senhor venha restaurar Restaura, o estado pastora de saúde Adriana, dela Senhor. já. Em Ó nome Deus, de para Jesus. a glória do nome de Jesus também. Vai a irmã, concordando aí, irmão. A irmã Elaine, Senhor, que nós estamos, Vai Senhor, concordando aí, com irmãos. ela em oração, Senhor, Nome de Jesus. para que o Senhor efetue a cura total Meu Deus. na vida da tua filha, Senhor, para que o seu nome seja glorificado É sim, também, meu Deus. Senhor, porque isso é um milagre de ponta, um milagre que vai mexer com muita gente, Senhor. Toma ela nas tuas mãos, cura, Sim, meu Deus. cura total, cura, Senhor, todos os que estão enfermos. Vai nesse concordando aí, momento, aqui queridos. ligados com a gente. Em nome Toma de as nossas Jesus. causas em suas mãos, Toma Senhor. sim, meu Deus. Nós te pedimos, agradecidos, confiantes no seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço aí. Amém. Fica Deus com abençoe. Deus. E a gente vai marcar a próxima em breve, hein? Em nome de Jesus. Até lá.